Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série de lives Prazeres nessa Quarentena. Quem é assíduo do canal e já nos acompanha há um tempinho sabe que aqui a gente só fala de assuntos que elevem o nosso astral e aumentem a nossa frequência nessa situação bem delicada que o planeta ainda continua vivendo, né? Então, eu sempre enfatizo como é importante nós conversarmos com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, né? Com todas as pessoas que nos circundam de assuntos prazerosos, ok? Já vou pedir para vocês darem um like nessa live, porque o assunto hoje é muito interessante, e também já repassem para o maior número possível de pessoas, né? E também aproveita para se inscrever aqui no meu canal, Ana Karina Belegante, assim você vai ajudar a fomentar o canal, e o YouTube também vai entender o quanto é importante, o quanto é relevante, né, a quantidade de pessoas que estão aqui, e vai começar a passar essas informações para o maior número possível de pessoas, tá bom? Então, muito obrigada, gente, por estarem aqui nessa noite. Quem for assistir essa live, esse debate, outro dia, então, ótimo dia, ótima tarde, porque o assunto hoje é bem interessante, gera muita curiosidade. Eu recebi alguns e-mails, né, de pessoas para a gente falar sobre esse assunto. Então, gostaria que vocês recebessem com muito carinho, com muita atenção e que participem também muito aqui da live. Recebam com carinho o Henrique Gaspareto. Henrique, gratidão por estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Oi, boa noite. Boa noite, Ana Karina. Boa noite a todos que também estão assistindo, que vão assistir também posteriormente. Prazer em poder estar aqui, dividir com vocês mais esse espaço para que a gente possa abordar um pouquinho, trazer um pouquinho de reflexão. Então, gratidão pelo convite e vamos lá, né? Muito bom. Obrigada, Henrique. Adorei te ter aqui. A gente estava antes aqui, né, conversando um pouquinho, né, falando de coisas pessoais e assuntos técnicos aqui, e acabamos nos passando da entrada, mas espero que estejam todos aí. Vocês podem colocar os comentários, né, podem já começar a fazer perguntas para o Henrique também. É claro que se a pergunta que você for fazer, o Henrique já vai ter falado, né, o assunto a gente já vai ter comentado, então volta lá um pouquinho na live, assiste de novo, né, para não ficar repetitivo. Mas se o assunto não foi, eu tenho certeza que o Henrique vai responder tudo, né, Henrique? Porque a gente falar sobre o comando Ashtar, ele gera muita curiosidade, né? O que é isso? Da onde vem? Como assim? Estão aqui ou não? Então, gostaria que vocês já participassem, já podem começar a colocar aqui as suas perguntas. Henrique, então vamos lá, vamos diretamente no nosso ponto, né? Eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal, né? Conta um pouquinho da tua vida pessoal e profissional ligada à espiritualidade. Como é que começou tudo? Então, meu nome é Henrique Gaspareto, eu sou gaúcho, moro aqui em Santa Maria e, vamos dizer assim, por escolhas da vida, eu acabei indo para um caminho profissional primeiro da engenharia, mas antes disso, antes de entrar nisso, eu já frequentava as casas espíritas. Ou seja, com 17 anos já participava das palestras, acompanhava alguma coisa, mas sem fazer aquele trabalho já direto. Estava lá, sabe, aflorando, indo, deixando ir. Depois foi passando um tempo onde eu comecei a frequentar, fazer estudos mais profundos dentro do espiritismo. E, lógico, comecei com as obras do Kardec, depois fui para André Luiz, fui seguindo todas essas obras, do Chico principalmente, até, vamos dizer, andar um pouco mais. Depois fui morar em Porto Alegre, morei em São Paulo, morei em alguns locais, onde, como eu trabalhava com obras, eu não conseguia ficar muito tempo num local. Vou dar um exemplo, em São Paulo eu ficava 3 meses num local e ia para outro. Então você não acaba não formando vínculo para estar frequentando uma casa. Então eu continuei fazendo meus estudos todos de forma, vamos dizer, mais solo, mas sempre buscando, entendendo que para mim espiritismo, espiritualidade, nada mais era do que autoconhecimento. Uhum. Então, ao longo desse percurso,
comecei a descobrir algumas coisas, sempre mais sobre mim, até que chegou um momento ali, Ana Karina, onde eu consegui entender algumas ligações com o comando Ashtar, onde então, vamos dizer, hoje eu consigo ter contato com eles através de um ser, vamos chamar assim, que ele se apresenta como comandante Sharim, tem também a Shanti Akesh, onde eles trazem algumas informações. Também ao longo desse caminho espiritual, eu fui estudando coisas. Então, eu estava comentando com você que eu sempre via os meus colegas interessados em fazer MBA, em fazer, sei lá, um curso de gestão de pessoas, alguma coisa, e eu sempre lá, estudando radiestesia, estudando biomagnetismo, estudando isso, aquilo. Então, coisas que eu ficava assim pensando, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Todo mundo tá fazendo essas coisas e eu fico, sabe, mas não adianta, era direcionamento. Hoje a gente consegue entender. Era uma pós-graduação, né, Henrique, que tu já estava ali adquirindo. Mas como é que tu iniciou assim, ó, por exemplo, tu começou a estudar, né, lendo, os teus estudos eram esse, né, adquirindo Isso. informações, né, se alimentando dessas informações. E como é que aconteceu um dia que tu teve contato, né, com esses seres? Tu sonhou, tu foi para outro plano, tu te concentrou e recebeu, tu viu, tu ouviu, fisicamente, o que aconteceu contigo que a partir dali tu começou a receber essa visita? Como é que foi? Então, vamos dizer que vários fenômenos, eles já aconteciam desde criança. Porém, eu acredito que a nossa lembrança e tudo mais, ela fica e não fica, sabe? Ela se ativa, dá uma acalmada daqui a pouco e dá aqueles insights. Então, vamos dizer assim, quando eu tinha 12 anos, eu estava tirando férias lá no meu primo, que ele, nem sei se ele recorda disso até, e que ele morava, vamos dizer, para o interior, para fora, e, e eu Será lembro que que ele deu está um aqui? tempo. Era bom a gente perguntar para ele. Não, acho que ele não está na live aqui. Acho que E o não. que aconteceu? Aquele era uma tarde, estava, vamos dizer, um dia não ensolarado, mais ou menos ali, e rapidamente se formou um temporal e a gente estava na piscina ali. E eu lembro que começou a recolher, todo mundo começou a recolher tudo, e eu fiquei ali parado. Eu não sei, eu não tenho noção, Ana Karina, quanto tempo eu fiquei ali parado, mas eu lembro de estar, vamos dizer, vendo uma nave. E esse flash Nossa. de tempo do que aconteceu ali, eu não sei, eu não me recordo. E eu lembro que, tipo, eu voltei, vamos dizer, em si, a mim, porque a minha tia veio me chamar para mim entrar porque estavam caindo muitos raios, tava, tipo, sabe aquele temporal que dá vento para tudo que é lado? Então, Sim, sim, e então chove. foi isso. Mas Que como louco. eu era, vamos dizer, criança, depois eu fui, tipo, reativar essa memória e me lembrar dessa situação. Uhum. Depois, quando eu tinha ali pelos meus 16 anos, a gente estava fazendo uma viagem em família, com aquelas vans, tipo Topiques, e, Sim. e eu lembro que também a gente foi acompanhado por uma boa parte do caminho por uma nave, e naquela época não se tinha a tecnologia que tem hoje, mas a gente acordou todo mundo que estava ali para mostrar aquilo, porque aquilo acompanhou a gente, vamos dizer, o trajeto inteiro. A gente estava viajando. E essas pessoas que estavam contigo, elas também avistaram, também viram? São da família. 3 pessoas também, tanto que depois a gente ia fazer tipo um churrasco, alguma coisa, e isso ficou sendo assunto um bom tempo. Que Então, legal. então assim, eram coisas que ficavam despertando, mas poderia ficar tipo a live inteira falando algumas outras coisinhas que aconteciam, assim que eu acho que Uhum, para todo mundo vai acontecendo. Mas aí uhum. então que eu comecei a buscar esses entendimentos, tentar entender mais, só que eu já tinha, vamos dizer, toda essa coisa, minha família tem médiums também, então a gente já vai entendendo um pouco mais. O contato com, vamos dizer, diretamente com o comando, ele foi acontecer já mais para frente, ali na casa dos meus 30 anos. Hoje eu tô com 35, até amanhã eu faço 36. Sim, sim. Então foi mais ou menos por ali que eu fazia algumas técnicas, algumas coisas, inclusive com outros amigos médiums, tudo mais.
e ia parar sempre, né, nesse mesmo local, sempre nessa nave. E acabava não entendendo o porquê. Aí eu ia lá fazer uma hipnose, mesma coisa, ia acontecendo. Até que eu comecei a receber, primeiro telepaticamente, mensagens, e aí eu solicitava assim, tá, mas o que é isso? Quem está passando isso? E aí começaram aos poucos a vir nomes, a vir algumas coisas. Dentro disso tudo, Ana Karina, eu comecei também estudava apometria. Então foi tudo meio junto. Eu nem me recordo certo qual foi primeiro, qual foi depois. Sim, não teve tempo, datas, né? Foi vindo, tudo foi vindo. E o que acontecia comigo, assim? Eu, tipo, me formei em engenharia. E daqui a pouco eu estava lá fazendo apometria e começava a ter visualização, onde eu começava a narrar algumas coisas. Por exemplo, estão mexendo assim, assado, nesse órgão, nisso, e aí eu comecei a fazer amizade também com alguns médicos, algumas pessoas que me auxiliavam, que também são, vamos dizer, da área espiritual, me auxiliavam a entender muita coisa. E aí depois, vamos dizer, então eu acredito que eles preparam muito, porque depois eu comecei a visualizar. Então, aparecia um ser que ele se apresentava para mim como o Pai Miltinho. E eu perguntava para algumas pessoas que tinham mais estudos na Umbanda, se eles conheciam o Pai Miltinho. E a maioria dizia, não conheço o Pai Miltinho. Aí um dia eu fui falar com outro médium, conversei também com algumas outras pessoas, que elas me falaram, Henrique, o Pai Miltinho que se apresenta aí para você, ele é o Dr. Alonso, que é o mesmo ser. Porém, quando eles vão para, vamos dizer, para uma casa espírita, para algum lugar, eles se apresentam daquela forma, porque fica mais fácil. Aceitável, aceitável. Isso, exatamente. Mas é o mesmo ser. Aí, depois eu comecei a entender que esses pretos velhos, que eles chamavam, na verdade eram ETs, que se apresentavam dessas formas aqui. Porque aí começou a vir muita coisa de origem. E aí um dia eu estava fazendo uma apometria e tinham 4 seres que eu conseguia visualizar, que eles eram, vamos dizer, tinha 1,5 m mais ou menos, eles eram branco perolados, e aí depois que eu fui entender que eles eram arcturianos. Só que estudando, buscando arcturianos, se você for lá e der um Google procurando arcturianos, você vai achar aquele azul, alto, né, que é o padrão que a gente sempre encontra quando faz as pesquisas. Porém, depois a gente vai entendendo algumas coisas e eu entendi que eles se apresentam de diversas cores, tamanhos, mas principalmente as cores têm a ver com a dimensão que estão vibrando, mas muito mais com o propósito que eles fazem. Então, eu entendi que esses arcturianos que estavam auxiliando nas cirurgias espirituais, eles eram de 6ª dimensão e eram especialistas cirurgiões. Foi passando mais um tempo, começou a aparecer mais um outro ser que eu ainda não conseguia visualizar, mas eu já sentia que era diferente de tudo aquilo. Até que um dia eu consegui visualizar ele sendo um siriano. Nossa. E aí eu entendi que os sirianos, eles são especialistas, digamos assim, em genética. E aí eu comecei a entender algumas outras coisas nesses assuntos. Depois, quando fui buscando mais e mais, então, fazia registro acástico com algumas pessoas, fazia alguma coisa e eu pegava, porque você sabe que a gente, quando estuda, por exemplo, engenharia, você tem a mente muito ligada no raciocínio, em algumas... Cálculos, muito exato, tudo muito exato. Em muita coisa. Então, vamos dizer, eu tinha essa informação, que, por exemplo, a sua origem é tal, eu não compartilho a minha, mas eu digo, sua origem é tal, é isso, é aquilo. Sim. Aí eu ia lá fazer com outra pessoa que nem sabia da existência dessa, e sempre achavam a mesma coisa. Então, vamos dizer, para mim, demorou muito tempo para mim, vamos dizer, pegar a força que isso tudo traz, você saber mais de você, assumir a bronca e fazer um trabalho, alguma coisa. Então, foi mais ou menos assim que para mim foi abrindo isso tudo. E como eu estava te explicando,
eu fiz esses tempos uma live com a Paula Cabral, eu conversei até com o neuro do meu filho, e algumas coisas que eu tento explicar que eu não sei, sabe? Eu não Da tenho onde vem? Não sei da conhecimento onde vem. Uhum. daquilo. Para mim chegar, por exemplo, e falar que está sendo feito um negócio lá no córtex, sabe? Mexendo no labirinto, fazendo lá, puxando o hipotálamo, descendo para a glândula timo. Então eu vou, não sei, mas vai vindo, e claro que com o tempo a gente vai se familiarizando um pouco mais. Porém, eu até estava falando com um amigo hoje à tarde. Eu disse para ele, cara, se você abrir um corpo humano para mim agora, eu não sei dizer o que são as coisas. Mas ali, nessa visualização rápida, ela acontece meio que assim: vem a visualização e já vem a informação junto, meio que telepaticamente, então já vai montando ali. Então, resumindo para você, foi mais ou menos assim que foi abrindo para mim essas coisas todas. E aí entra a multidimensionalidade junto, porque aí eu comecei a aprofundar tanto os estudos, essas coisas que aconteciam comigo, para entender tudo isso, vamos dizer, o cosmos e como os seres espirituais que nós talvez sejamos por completo. Que bacana. Então, é bom que muitas pessoas que estão aqui já te conhecem, né, Henrique? Já devem conhecer essa história, já devem saber, né, pelo teu canal, pelas coisas que tu posta, né, o teu vasto conhecimento em diversas áreas, mas muitos que estão aqui nunca ouviram, né, não te conhecem. Então, é interessante que tu conte isso para que a gente chegue no comando Ashtar e as pessoas possam fazer uma linha de raciocínio do início, meio e final, né? E agora, contigo, como é que funciona agora para te receber todas essas informações, né? Como é que é? Porque tu estudaste muitos anos, tu te preparaste em várias linhas, várias áreas, tu fala sobre qualquer assunto com propriedade, né? Sem vacilar, sem tropeçar, porque eu te acompanho já há algum tempo, né? Eu sou muito técnica, eu fico te analisando, principalmente verbalmente, né, a questão da comunicação, e tu é muito objetivo, tudo e com muita clareza, né? Então tu recebe realmente informações de seres muito preparados e que te formaram para isso, tu já está contando toda a tua história. E agora para ti, assim, por exemplo, né? Tu visualiza, tu te concentra, tu olha para um ponto e tu recebe aquilo, né? Como é que é agora para ti, nesse momento? Então, isso é bem interessante, porque eu já expliquei várias vezes para as pessoas que, vamos dizer, a mediunidade, para mim, pelo menos no meu dia a dia, ela não é uma coisa aberta, que eu vou sair na rua e vou estar vendo qualquer coisa que está acontecendo. Não, até porque é mais quando eu venho me conectar. Vou te dar um exemplo. Quando eu vou abrir uma live, eu até comento no meu canal para não ficar parecendo que é uma coisa, vamos dizer, mal educada a mim, que às vezes eu não olho para a câmera. Eu até estava te explicando antes, que às vezes eu olho para baixo, para o lado, porque é um lapso de tempo que dá e vai vindo algumas informações. Lógico que eu entendo hoje que você precisa ter um entendimento, algum conhecimento que abra aquele assunto para você, mas eu acredito que os conhecimentos que a gente tem, eles já estão intrínsecos. Então, vamos dizer, no momento que eu vou estudar alguma coisa, eu consigo me relembrar de uma série de outras coisas. Vou te dar um exemplo, só um pouquinho. Eu tenho aqui esse livro, Conectando-se com os Arcturianos. Os Arcturianos, tá. Eu nunca li esse livro, assim, pegar ele e ler todo. Eu abro às vezes e olho, por exemplo, os tópicos ali, o índice. E aí aquilo abre algumas coisas para mim. Eu converso sobre o Telos, mas eu não li o Telos, eu até tenho ele aqui, mas eu não consigo ler. Só que eu vou te dar um exemplo na prática. Eles já me explicaram aqui que muitos dos assuntos, muitas lives que são feitas, é para eu assistir depois também, porque está sendo um aprendizado para mim. Então, eu fiz uma live faz um tempo lá no canal do Pava, onde a gente estava falando sobre Comando Ashtar, mais algumas coisas, e eu abordei sobre ordens estelares. Então pegamos ordem de Melquisedeque, Enoque, Zadok,
mais algumas outras coisas. E eu lembro que muita gente perguntou, Henrique, aonde eu posso estudar sobre isso? E aí eu lembro que eu respondi, eu não sei, porque eu não sei aonde também eu estudei sobre isso, porque simplesmente isso foi saindo na hora. E aí a gente acaba recebendo alguns relatos de algumas pessoas que elas dizem assim, a sua feição muda um pouco, muda alguma coisa, e até eu comentei com você antes aqui nos bastidores, eu disse, tem muitas vezes que eu estou fazendo uma live e que daqui a pouco dá aquele lapso de tempo e eu penso, nossa, eu estou aqui, e aí eu olho assim, tá toda essa gente aqui, agora o que que eu faço? Então, eu acredito que eles me auxiliam nisso, em trazer as informações, porém, aqui, eu estou falando com você, então eu consigo dizer seu nome, Ana Karina Belegante, então eu estou raciocinando, estou com o meu consciente ativo, eu não estou em transe, ou, por exemplo, incorporado, não é isso. Porém, é uma comunicação que, para mim, até tentando explicar isso, ela é mais moderna. Moderna por quê? O Dr. Alonso me explicou uma vez que dentro da apometria, por exemplo, desses cursos que a gente dá e de todas as coisas, não é para ter incorporação, pelo menos quando se faz individual, porque quando você faz numa casa espírita, tem aquele médium central que ele faz esse papel. Mas, vamos dizer, nessas modernidades não é para ter essa incorporação, porque gasta muita energia também. E então o processo telepático, ele é um processo mais rápido de comunicação, vamos dizer, em tempo real. É um streaming do astral que está ocorrendo para a gente nesse momento. Então, como eu estava falando antes, dentro da apometria, que eu tenho visualizações muito rápidas, é como se esse streaming já estivesse ocorrendo junto. Só que dá aquela coisa que volta e meia você, vamos dizer, fica com a cabeça um pouco cheia, pesada, mas já dá o clique. Então, você já está, vamos dizer, novamente conectado no consciente. Então, é muito rápido. Eu percebo assim. Pelo menos para mim, o que, vamos dizer, o que acontece e que eu poderia dizer para vocês, ó, estou explicando, então é isso que acontece. Seria isso aí. Interessante. Não, e tem lógica, né, Henrique? Porque pelo todo o teu processo de vida, de conhecimento, tu não teria como te dormir, né? Tu não teria como sair do teu consciente para vir um outro pegar tua mão e escrever algo ou mudar a voz, né? Então, todo o teu processo ele tem uma linha de raciocínio muito certeira. E a gente consegue perceber, né, pelas coisas que tu fala, e tu fala sempre a mesma coisa com muita coerência, entende? Sempre. Então, assim, tu não te perde, né? Tu não foge da linha. Isso quem consegue te acompanhar vê. Então, vamos seguir a nossa linha de raciocínio aqui. O que é o comando Ashtar? Vamos lá. Porque tem gente que conhece bem, tem gente que estuda bem e tem gente que nunca ouviu falar, que não tem a menor ideia. Então, vamos do início. O que é o comando Ashtar? Então, esses dias eu até estava explicando para algumas pessoas em uma outra live que o comando Ashtar em si ele é um aglomerado, uma organização para alguns fins de manutenção das leis universais, vamos dizer assim. Então, o comando Ashtar ele não atua só nesse planeta. Tá? Esses dias eu estava falando, Ana Karina, que dentro da transição planetária, pegando o planeta nosso aqui, Gaia, Urântia, planeta Terra, o nome pouco importa, a gente tem 4 seres que estão tocando esse barco diretamente. O primeiro deles, Jesus, conhecido também como Sananda. Ele é o líder, ele é o que toca o projeto em si. Ele é o nosso governante, né? Isso. Aí a gente vai ter, vamos dizer, para pegar essa parte, Arcanjo Miguel. Então, Arcanjo Miguel é em si o próprio comando Ashtar. Depois a gente vai ter, eu já vou te explicar o porquê disso. Depois a gente vai ter as egrégoras de Mãe Maria. Tá? Ou seja, Mãe Maria trazendo essa outra parte mais do acolhimento, da amorosidade, de não sei o quê. Do equilíbrio, né? Também, isso. Do feminino entrando no equilíbrio. Isso. Interligado diretamente com o Arcanjo Metatron. Tá? Então, são esses 4 seres que são os que tocam esse projeto. Projeto Gaia, Projeto Terra. Porque o comando Ashtar, ele
se você for dar uma pesquisada, for ver aí, o pessoal diz que ele é, vamos dizer, um comando militarizado, um comando, uma inteligência espacial galáctica, vamos dizer. E não deixa de ser, na verdade. Só que eu até expliquei que não é militarizado como a gente entende aqui. Existe tecnologia? Existe. Existe uma série de mecanismos e tudo mais que eles possuem. Porque dentro dessa aglomeração, a gente vai ter várias raças, dentre várias frotas. Você vai pegar a frota venusiana, frota prateada, frota siriana, só que cada um traz tecnologias diferentes. Sirianos, como eu falei, geneticistas natos, você vai pegar andromedanos, você vai pegar pleiadianos, arcturianos, lirianos, e por aí adiante, mintaquianos, dentre várias. Mas por que Arcanjo Miguel? Eu não sei se você sabe a ligação de Arcanjo Miguel com o Comando Astra. Não, pode contar, não sei. Tá. Então, o que acontece? Você sabe que Sirius, ele é um portal para a entrada de grandes consciências. Então, você vai pegar consciências como Melquisedeque, Metatron, porque a gente fala em... Eu vou tentar explicar primeiro isso. A gente fala em uma linhagem de fractais. Tá? Então, eu vou pegar exatamente para chegar no Arcanjo Miguel. Talvez você já ouviu que, às vezes, se denominam alguns seres como Lorde. Tem essa nomenclatura antes. Tá? Então, eu vou pegar essa do Arcanjo Miguel. Você vai ter um ser chamado Mika, que é uma consciência que transcende essa galáxia. Para essa consciência adentrar nesse quadrante que nós estamos, que é o braço de Órion, ele cruza, não tem como cruzar se não for por Sirius. A entrada das grandes consciências é por Sirius, que é o portal. Esse ser, para experienciar, vamos dizer, de forma reduzida da sua essência, ele se divide em fractais, fragmentos de alma. Um fractal de Mika seria Micael. Depois ocorre o mesmo processo. Micael se divide e uma parte é Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel faz o mesmo. Uma parte de Arcanjo Miguel é Ashtar. Que é o comandante dessa frota toda, né? Dessa estrutura isso, toda. E isso, Henrique, isso é físico, entendeu? Eles conseguem se materializar ou reencarnar alguém, ou isso tudo é numa outra dimensão onde nós nunca teremos acesso, porque isso também, né, são consciências muito elevadas, né, seres muito elevados que a gente não consegue nem ter ideia e imaginar, mas eles são físicos, se eles quiserem se mostrar para nós, eles conseguem? É como se fosse uma transferência de quantum, mas ainda não acabou isso, porque se você pegar Ashtar, também se divide, porque assim, ele precisa vir atuar aqui no planeta. Sim. E aí você vai chegar num fractal de Ashtar, que também esteve encarnado aqui, que é o mestre, é o Moria Khan. Que é o mestre do Raio Azul. Que faz parte da fraternidade branca. Isso, que se você pegar, ele teve as encarnações dele aqui, como Rei Arthur, algumas outras. Tá? O mestre é o Moria. O que acontece? Dentro disso, você vê que vão ter mais fractais encarnados do comando Ashtar aqui. Então, você vê que vem desde lá de cima, com a consciência que transcende a galáxia e vai chegar aqui diretamente com os seres que estão encarnados. Não para no mestre Moria, não. Segue isso. Então, qual é, vamos dizer, o intuito desse comando estar aqui? Porque ele atua em outros planetas. Para que dentro dessa transição, as leis universais sejam cumpridas. Então, se você pegar algumas atividades mais específicas desse aglomerado de raças, vamos chamar assim, de seres, tecnologias, é para que se mantenham essas leis. Então, como a gente fala assim, a grade planetária, que seria a matrix energética, a gente vai pegar uma série de outros fenômenos que o comando acaba participando para que essa transição ela siga uma sequência. E aí, um outro exemplo que eu sempre dou, Ana Karina, é que
para um planeta ele ser um planeta confederado, que a gente chama da Confederação dos Mundos Livres, um requisito para isso seria que ele tem que ser um planeta de regeneração. Então a gente fala muito de linhas de tempo. Quando algum médium, às vezes um vidente, por exemplo, alguém coloca cartas, alguém faz uma coisa, ela está acessando linhas de tempo. Então o que acontece? Dentro da linha de tempo, é como, eu uso essa expressão, tá? Só para ter um entendimento. É como se o nosso planeta, ele assinou já que ele faz parte desses mundos confederados, dos planetas confederados. Então o processo é irreversível. A gente vai fazer transição de qualquer forma. Sim, o contrato está feito, agora é Tá só uma feito. questão de atitudes. Isso, Ok. então aquela linha de tempo, até falei isso numa live, aquela linha de tempo maior, ela está cravada. Agora ficam algumas linhas complementares que precisam fazer ajustes por aqui. Então dependem de probabilidades. Mas voltando no comando Aster, ele atua para que isso tudo seja dissolvido, para que tudo seja transmutado da melhor forma possível, para que haja essa harmonia em fazer essa transição. Então, se você perguntar qual é a principal função dele estar aqui, é isso. Por isso que muita gente diz, mas é um comando militarizado. Até Arcanjo Miguel, ele tem a espada dele lá, representando isso. Mas não é uma coisa que vão sair, sabe, fazendo um monte de coisa, não. Se seguem as leis universais. Se segue... E tem a ver também por uma hierarquia também, né? Tem. Nas próprias patentes militares, no próprio meio militarismo que a gente conhece aqui na Terra, existe uma hierarquia, existe quem manda, quem obedece, existe quem entra na linha de frente, os que vão atrás, existe os que trabalham com estratégias, né? Então, é por isso que ele é chamado, então, porque, na verdade, nós somos uma cópia deles, né? Então, o sistema militar aqui que é uma cópia do que deveria... A gente que é uma cópia do que deveria ser eles, isso? Na verdade, sim e não. Por quê? É exatamente como você falou, só que aí você vai perceber... Eu vou dar um exemplo que você vai perceber a diferença gritante disso. Tá. Aqui, na superfície, eu chamo de superfície. Um comandante, por exemplo, ele vai lá e dá a ordem para executar alguma ação. A gente sabe que precisam seres do comando Ashtar encarnarem aqui. Então, quem vem fazer isso é o comandante. É diferente. Ele que desce. Ele não dá a ordem, você vai descer. Não, ele desce. E toda a equipe, vamos dizer, dele fica lá ancorando para ele fazer esse trabalho. Que interessante, sim. É diferente. Você vê que... Porque, assim, eu acabei de falar leis universais. Qual é a moeda que vale no universo? Se você pensar dessa forma, qual é a moeda de troca ou a moeda que mais tem valor? É o amor. O amor. A quantidade de amor que você tem para dar e receber seria o seu quociente energético aqui. Então você vê que, vamos dizer, todo esse comando, ele vai, para seguir as leis universais, ele tem que ser um comando que primeiro seja baseado nisso, no amor. amor. Então não é essa coisa de sair destruindo, fazendo coisa, não. Ele é militarizado dentro do contexto que a gente tem entendimento? Sim, poderia dizer que sim. Mas é tecnologia, são mecanismos para isso, para amor, não para destruição, para guerra, para imposição, para domínio, né? Não para domínio. Não é uma belicosidade, como a gente chama. Maravilha. Tá, e existe assim, ó, eles estão aqui para nos ajudar com a transição planetária, né? Porque, na verdade, a transição planetária ela faz parte dessa estrutura toda que a gente está entrando, saindo do planeta de provas e expiações, né? Com tristeza, sofrimento, medo, todos aqueles sentimentos inferiores que geram a energia para o planeta ser assim, né? Todo na fisicalidade, nessa terceira dimensão. Então, para a gente passar para uma outra dimensão e para a regeneração, é o que Gaia está propondo, porque a Terra, né, o espírito da Terra, Gaia, já está em outra dimensão. Falta nós aqui vibrarmos nisso. E de que forma, então, fisicamente, que eles vão atuar, que o Comando Ashtar está nos ajudando nisso, né?
Como? Vamos dar um exemplo, com pessoas como tu, né? Que recebe as informações e passa para nós numa forma de ensinamento. Ou as pessoas já estão reencarnando aqui do Comando Ashtar, né? Com esse monte de crianças que estão nascendo aqui, né? Eu estou te dando exemplo, estou chutando para ver, para que a gente possa entender essa linha, tá? Como que eles atuam, né? Com a limpeza planetária, com as leis, com a atuação fisicamente, espiritualmente, com sonhos. Como é que é o trabalho deles? Diretamente conosco. Vamos dizer que o trabalho ele é basicamente um suporte total a Sananda, né, a Jesus. E dentro disso, então, a gente teria que buscar, vamos dizer, várias coisas para a gente entender. Dando pequenos exemplos. A gente sabe que tem 144 mil almas encarnadas aqui, cada uma portando, vamos dizer, um selo. Só forma de dizer, que a gente precisa integrar essas frequências para ir para uma 5D. Então, e esses 144 já reencarnaram, já estão aqui. Já estão. É o que chamam de 144 mil, mais as 144 mil chamas que fazem o suporte. Eles jogam para a grade planetária e isso volta para a gente ativa. Por isso que se fala muito em ativações, flashes solares. Então, assim, pegando até hoje, Ana Karina, uma mensagem que eu até compartilhei no meu Instagram, que veio pelo médium Daniel Pinheiro. Ele dizia, não visualizem uma intervenção total. Apenas o suporte, tá, vamos dizer, galáctico, dentro do que não fira o livre-arbítrio. Aí vai entrar, por exemplo, dentro do que eu até tinha mandado para você, sobre os entrantes, os walk-ins. Tá? Os walk-ins, por exemplo, eles estão aí, eles estão tomando a frente. Muitos deles têm essa ligação também com o Comando Ashtar. Então, assim, a gente tem coisas que sabe que não tem mais como acontecer. Vamos dizer, uma terceira guerra não tem chance nenhuma. Então, dentre isso, eles intervêm, entende? Então, assim, o nosso livre-arbítrio vai sendo tocado dentro, primeiro, do individual, reverberando no coletivo, e eles vão deixando, vão acompanhando, monitorando tudo isso. Mas dentro de um movimento, às vezes, um pouco mais delicado, aí eles fazem alguma intervenção. Então a gente tem vários walk-ins, que a gente chama os entrantes, encarnados também, fazendo essa linha de frente nesses cuidados. Embora talvez muitas pessoas não percebam, mas eles estão tocando isso nessa parte. Tanto quando você eles vai pegar... apresentam... Há uma apresentação disso? Tu tem conhecimento ou é tudo muito subjetivo ali? Às vezes ele vai ter consciência que ele está fazendo isso. É aquela coisa, às vezes quando você observa um pouco melhor, você percebe que tem alguma coisa diferente. Mas entra muito naquilo, assim... Eu sempre digo, Ana Karina, para as pessoas refletirem. Se coloca no lugar de Sananda. Pensa que você está organizando esse quebra-cabeça todo, essa operação, esse projeto. E muitas vezes você vai querer colocar peças em determinados locais, pessoas, vamos dizer assim, que você não pode colocar muitos prováveis para fazer determinadas funções. Dá um exemplo, você pega uma pessoa muito amorosa, tá, vai colocar em determinado local... não vai dar certo lá. Então, existe toda uma inteligência por trás disso, embora muitas vezes a gente não compreenda. Então, assim, o Comando Ashtar, ele está atuando, vamos dizer, no astral, fazendo tudo isso, essas linhas de tempo, manutenção da grade. Aí a gente poderia entrar em bombas Toplet, Stranglet, que eram os mecanismos de defesa dessas grades, e uma série de outras coisas. Porém, existem os seres que estão fazendo as coisas aqui. Eu vou tentar te dar um exemplo, assim, que eu até falei na live anterior, que você montava um canal para falar de espiritualidade. E esse canal, ele não crescia de jeito nenhum. Ele não crescia. Pode ser, botava várias pessoas e não ia. Então você observa que agora anda.
E aí eu, Sim, tipo, agora tem uma busca grande, né? As pessoas estão querendo entender mais, porque não é só o físico, né? Tem algo a mais, sim, né? sim. Não pode ser só isso. Então, essa é uma grande Só que aí, abertura que está se dando, e a internet é o que favoreceu tudo isso, né? A globalização e a internet. só que aí você vai Tá, buscar o estou porquê. entendendo. Por que agora você consegue ter mais? Porque está tendo esse ancoramento. Quando a gente fala de ancoramento, essa sustentação, a grade mudou. A grade mudou e agora existe sustentação, segurança para, por exemplo, você vir aqui fazer essa live. Seu canal ir crescendo dentro desse assunto. A gente vê ao longo da história quantas pessoas foram perseguidas, queimadas, assassinadas, isso, aquilo. Hoje é mais fácil vir. E isso tudo tem a ver com a grade também. Entende? Então fica mais. A gente também está andando pelo cinturão de fótons. Dentro, vamos dizer, todo o sistema solar é dentro do cinturão de fótons. E a entrada de luz ela fica maior também. Então, a gente vai e fala, né, em era de aquário, todas essas coisas acontecendo, tudo é uma dança cósmica. Tudo é E tudo, favorável, né? Para tudo que fica mais isso aconteça. favorável. Tá? Isso, então. E eles estão também diretamente relacionados com a situação do planeta que a gente está, os polos estão se revertendo, né? Como que eles estão atuando isso para ajudar fisicamente, né? Porque está acontecendo uma mudança, a gente vê a questão climática, eu vejo muito a questão da luminosidade, eu gosto de fotografia, de vídeo, então eu presto muita atenção nos tons, né, que estão acontecendo na natureza, o amanhecer e principalmente o pôr do sol. Hoje em dia o pôr do sol é completamente diferente. Eu tenho acesso a cores visuais que não tinha há 5 anos atrás. Né? Então, como que eles estão atuando, né, nessa diferença, né, no magnetismo do planeta também? Como que eles estão fazendo isso? Então, vou passar sempre comentando que eu trago aqui as coisas que são passadas para mim, né? Mas, lógico, cada um deve fazer as suas pesquisas, buscar e ressoar no seu coração, né? Mas o que eu tenho de entendimento, vamos dizer assim, o comando Ashtar em si, ele não está inclinando polos, tá? Mas só para talvez o pessoal que não entenda isso. O polo que a gente está falando é o polo magnético. Ele sempre foi apontado, o polo norte magnético, lá em direção ao Canadá. E ele está se inclinando em direção à Sibéria. Tá? Inclusive, tem cientistas que já monitoram isso e eles vão colocando pontos de quanto isso já andou, quanto isso já se inclinou. Só que aí a gente vai ter que fazer assim, não é o comando Ashtar que está inclinando o planeta, e nem ele se inclinando sozinho. É aquilo que eu estava falando, existe uma dança cósmica acontecendo. Aí a gente vai buscar uma série de sincronicidades, que uma delas é o calendário maia. Dentro do calendário maia existe um planeta que o próprio Chico falava dele. Então o Chico dava um nome, chamava de planeta chupão. Você vai lá ver o Ramatiz, dava outro nome, né? Era o astro higienizador. Outros dão. Então ele tem vários nomes, né? A NASA chama ele de P7X. Esse nome é oficial da NASA. Tá? Aí a gente tem pessoas que chamam de sistema Hercólobus, dentre outros. Eu chamo ele de Nibiru. Nibiru, alguns chamam. O que acontece? O magnetismo desse planeta que faz o polo se inclinar. Ele é o gigante vermelho que chama. Então ele vem se aproximando e esse magnetismo já empurra. Não só o nosso planeta, muda muita coisa. Então ele faz essa órbita. Mas o Nibiru, ele não é visível ao olho humano. Ele é ainda não. Espiritual? Ainda não, porque ele tem uma outra dimensão, mas aí que entra, tá? Muitas linhas apontam que a gente vai ter os dois sóis se apresentando em breve. Então ele vem empurrando isso, fazendo toda essa movimentação. E dentro do que o próprio Chico falava, trazia, porque para mim o Chico é uma referência para a gente sempre buscar informações. Sim. Ele dizia que era Nibiru e mais 6 planetas que iriam receber, vamos dizer, as almas que não teriam mais frequência para ficar aqui no planeta. Então, Nibiru, ele faz todo um trabalho passando na nossa órbita, entende? Então, porque tem aquela história também
que o próprio Chico foi exilado junto com Emmanuel, lá de Capela para cá. Então, aqui ele fez, foi um dos principais lá que atuou na autodestruição, lá veio para cá, iniciou todo o processo, concluiu a etapa dele aqui com maestria, e hoje ele está, vamos dizer, livre para voltar à sua família. Então, agora é como se a gente estivesse vivendo aqui um processo similar ao do Chico, similar ao que aconteceu com o sistema Capela, com os capelinos que vieram para cá também. Então, dentro disso, o Nibiru tem esse papel de fazer algumas transformações no nosso planeta. Não de forma negativa, mas de forma a reequilibrar a estrutura energética da gente. Então, o comando Ashtar, ele monitora. Porque conforme isso vai se aproximando, conforme esse magnetismo vai empurrando, vai tendo, é como se tivesse uma série de indicadores que precisam estar ok. Um deles é como que se comportam, por exemplo, terremotos, sismos, vulcões, como que tudo isso, porque você imagina, tá? A gente está falando aqui do nosso planeta com uma forma gigante. Você imagina ele, tem um magma todo acomodado nele aqui, e simplesmente ele inclina esse polo magnético. Esse magma também pressiona. Até numa outra live eu comentei, a gente está com a nossa magnetosfera aqui no planeta como se ela estivesse sendo pressionada. Então vira tipo uma panela de pressão energética. De pressão, sim, entendi. Isso, e a ressonância Schumann, ela está lá nas alturas. E aí os cientistas estão ali visualizando aquela anomalia que tem na América do Sul já há bastante tempo. E o que eu entendi é que aquilo é válvula de escape dessa panela, vamos dizer assim. Porque ela vai estourar, vai chegar um momento que a pressão ela não estoura porque a válvula está aí, segurando. Então, assim, vamos dizer, às vezes a gente tem flashes energéticos que vêm do Sol central de Alcione, que é o nosso Sol central, que eles têm muita potência. Então, é como se tivesse o comando ali também segurando. Tá? Por isso que eu falei em índices. O que acontece? Segurando nessa forma mesmo, dessa energia tá segurada ali. Porque se você pegar, por exemplo, Ana Karina, os pleiadianos, eles estão fazendo um trabalho assim, como é que a gente pode chamar quando é aquele trabalho extra, a todo vapor? Eles estão fazendo isso em todos nós, no mental emocional, nesse momento. Eu vejo muito. Sim, eles estão trabalhando 24 horas em cima sem parar. Porque se essa energia ela vem e isso não está regulado, dá problema. Entende? Precisa ter um equilíbrio nisso. Então você vê, só para tentar dar assim um exemplo simples, Nibiru vem aproximando, tem toda essa panela aqui pronta para estourar, tem tudo isso, e os pleiadianos correndo para ajustar mental e emocional. Então, todo esse monitoramento vai sendo feito. Aí você vai ter, por exemplo, naves não confederadas, seres tentando interferir também no processo. Então, tudo isso é monitorado pelo Comando Ashtar, para que siga o processo mais natural possível, mas dentro das leis universais. Então, por isso que eu até abordei antes, esse contrato de ir para um mundo 5D, planeta de regeneração, ele está feito, o processo vai acontecer. Então, se monitora algumas formas só desse andamento, porque não sei se você lembra, mas o próprio Chico dizia isso também, uma guerra nuclear aqui, uma autodestruição do nosso planeta, isso afeta o cosmos inteiro. Sim, então, a gente faz parte de uma família universal, como disse, não é só nós, né? Vai afetar todo o nosso sistema solar, primeira coisa, o sistema solar vai ser mexido. Então, dentro desses ajustes que estão sendo feitos, tudo isso é monitorado, tudo isso é controlado, às vezes se faz uma intervenção, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, segura sismos, faz aquilo, sabe? Então, esse tipo de coisa que eles, vamos dizer, conseguem atuar, garantindo que a gente faça uma transição mais suave. Entendi. Não, tá super bem explicado, Henrique, mas eu tenho, assim, muitas dúvidas ainda, né? E depois eu quero chegar no ponto final, assim, que muita gente me questiona e devem te questionar também, mas aí eu vou deixar para o final essa cerejinha do bolo. Eu queria que tu falasse um pouquinho essa proteção contra as naves não confederadas que o Comando Ashtar faz. O que é isso? A gente recebe
naves aqui que não fazem parte dessa confederação de mundos, né, da luz e mundos em evolução, que trabalhem para o todo, e aí eles vêm aqui, querem vir aqui para a Terra para aprisionar, para aprender, e eles fazem essa nossa proteção, é mais ou menos isso? Então, quando começou, vamos dizer, a colonização do nosso planeta, ele foi naturalmente, lá no início, vamos dizer, povoado por draconianos, né, reptilianos e zeta recutilis, que são os que a gente conhece como os Greys, né? Inclusive se diz muito que os draconianos, de certa forma, escravizaram os zeta recutilis aqui a trabalhar para eles, né? Então, sempre teve essas naves, essas coisas todas por aqui. No momento que o planeta ele muda toda essa característica, porque antes não se tinha entrada, esse movimento, quem quiser depois pesquisar um pouco mais a fundo sobre bombas Topplet, tá? Não é uma bomba, ele é um dispositivo etérico de proteção da grade. Então não se conseguia ter essa movimentação de entrada e saída. Como isso foi desarticulado, desarmado, essas bombas Topplet, Stranglet, que é a linguagem que a gente usa aqui, hoje se tem esse trânsito. Então o comando ele fica monitorando para que não tenha mais, vamos dizer, nenhuma dessas antigas que circulavam por aí interferindo no processo. Não só aqui, porque, olha só, a gente não está, o planeta Terra, fazendo a transição dele. Todo o sistema solar está subindo uma oitava nessa escala evolutiva. Então não é só aqui, e o comando Ashtar ele não atua. Uma coisa que eu gosto de frisar bastante, Ana Karina, é o seguinte: a espiritualidade não está a serviço da gente. Tem já serviço que eu digo assim, para a gente ficar dando ordens. Mentor, por exemplo, não está aí para você dar ordem para o mentor, para não sei o quê. É tudo que nem você disse, é uma questão consciencial, é uma questão de hierarquias conscienciais, de amorosidade e tudo mais. Então, existem organizações dentro disso. Ontem até eu fiz uma live onde eu expliquei como que é o processo quando se tem vamos dizer, um ser que ele não aceita o processo de ir para a luz. De evolução. Não está naquele momento aceitando. Eu expliquei como que esse processo é feito, inclusive. Uhum. Que tem todo um cuidado, que se reduz a energia dele. Até falei assim, poderia ser similar até uma redução energética quase a um ovoide, mas não sendo um ovoide, similar, para que possa levar ele para um hospital, um posto avançado, fazer um tratamento, fazer alguma coisa para depois também encaminhar a outras equipes, ver. Então, um processo de exílio, que seria o ponto final, como a gente diz, eu estava falando ali do Chico, o que seria? Ele seria levado para o Sol Central, dissolvido as suas memórias, para poder recomeçar o processo num planeta que ainda está em 3D, mas sem carregar toda essa carga já enraizada negativa daqui. Então, mas é um processo todo amoroso, todo de amparo, todo de... Então, por isso que a gente diz que dentro disso tem que se seguir essas leis, que são as leis universais. Não é uma coisa assim, chega lá e o comandante prende, sabe? Não é isso que acontece. E dentro, vamos dizer, de tudo que se tem na internet, tudo que se tem de informação, parece que é um comando, sabe... Tipo, faca na bota. Que é uma guerrilha. Isso. A ideia que eu tenho quando eu assisto e vejo, claro, porque muita gente não tem o esclarecimento que tu tem de receber isso, né, por canalizações e porque tu está ancorado pela tua história e tal. Mas o bombardeio de informações que a gente tem é que está acontecendo uma guerra no astral e os atacados somos nós, né? Nós, os humanos, é que somos as vítimas e a guerra, ela é espiritual, ela é no plano astral, porque assim, tudo que está fora da Terra é extraterrestre. O mundo espiritual é extraterrestre. Isso é importante que a gente tenha um pouquinho dessa consciência, né? Então, tá fora do plano da Terra é extraterrestre, seja espiritual, seja físico, não importa, né? A imagem que tu tem, se tu olhar o Emmanuel, o que era o mentor do Chico Xavier, ele é um extraterrestre. Ele era um ser de
de uma outra dimensão, tá? E, pelas figuras. Então, essa é a ideia, Henrique, que a gente tem, né? Quem não estuda, não sabe, ou vai recebendo esse monte de informação, é que está acontecendo uma guerra estelar, tipo Guerra das Estrelas, Star Wars, né? E os atingidos somos nós aqui, na Terra. E não é, então. Não é isso. Se você pegar aquilo que eu falei antes, lá no início da live, sobre Ashtar. Quem é Ashtar? O comandante, Sim, que é um fractal do Arcanjo Miguel. Aí explica tudo. Entende? Não tem como. O Arcanjo Miguel vai fazer isso que vamos dizer, está sendo disseminado por aí. Quando você pensa num ser da envergadura dele, não vai, entende? Não é assim. Então você acha que ele ia ter uma parte dele aí fazendo guerrilha vamos dizer, como é que a gente diz, a lá louca por aí? Não é assim. O mundo Star Wars, sabe? Quando eu vejo, às vezes, a série, parece isso que é passado para nós, porque no mundo Star Wars é uma guerra intergaláctica de seres de diversas dimensões físicas e aparências, né? E uma guerra constante de domínio de um planeta para o outro, da mente das pessoas, a força, a luz, né? Então, esse tipo de informação que é dado. Então, é importante que as pessoas tenham uma consciência do início. Se ele é o fractal, né, do Arcanjo Miguel, só vai poder passar amorosidade, luz, né? Passar pelo crivo dele. É um ser que vem da energia dele, é um comando que vem da energia dele, que vem do raio azul, de mônada. Então não tem como ser isso, embora a gente tenha muita desinformação. Eu até ia te perguntar se você conhece Shambhala. Eu já ouviu falar sobre Shambhala? Eu já ouvi falar de Shambhala, mas não sei o que é, se tu puder explicar. Então, Shambhala é uma cidade intraterrena, né? Então dá para pesquisar mais sobre ela. Eu digo, o pessoal que está assistindo também pesquisar e vai encontrar mais informações sobre Shambhala. Porém, Shambhala é onde aqui no nosso planeta é seguro para ter essas reuniões desses comandos. Porque aqui a gente não tem só comando Ashtar, tá? É aquela coisa assim, você imagina uma organização nossa de sociedade, você vai ter a organização que cuida da saúde, você vai ter a organização que cuida, vamos dizer, das leis, você vai ter a organização que cuida enfim, de várias coisas. Então, as secretarias, né? Como se fossem as secretarias, né? Se você for pegar, isso, você vai ter o comando Ashtar cuidando dessa parte mais. Mas quem dá as ordens é Sananda, aqui nesse planeta. Aí você vai ter comando Santa Esmeralda, muitos já ouviram falar sobre ele, cuidando mais da questão das transformações, saúde, corpos, tudo isso, tá? Tocado ali por Arcanjo Rafael, toda essa coisa. E o Hilarion, né? Isso, também o mestre Hilarion. Isso. E aí você vai ter comando Santa Ametista. Então você vê que não é uma organização que está aí para tipo fazer deitar e rolar, sabe? O comando Ashtar. Tem outras tocando também. Muitos seres trabalham em intercâmbio com esses comandos. Tá aí na sua parede o sistema regenerador que eu estou vendo daqui. Ele é um sistema que veio do comando Ashtar. Daí você vai me perguntar assim, tá? Mas não é o comando Santa Esmeralda que cuida dessa parte? São intercâmbios. Entende? São intercâmbios de tecnologias, é isso. Quando você pensa na Karina, qual é o interesse dos sirianos em estarem aqui na volta? Além de ter toda essa interferência do cosmos, a gente sabe que Vênus, por exemplo, é um posto avançado de Sírios. Vênus, quando ele era aquele planeta que começou, os sirianos, eles foram para ali. Os sirianos, eles têm uma característica, tá? Embora sejam muito amorosos, e se diz que Jesus, inclusive, Sananda é um siriano, felino siriano. Tá? Eles não podem ver uma guerra, né? Uma guerra, como a gente chama de guerra aqui, mas um conflito que eles vão lá e se metem nesse conflito. Eles se metem, eu digo, no sentido de tentar auxiliar, mas eles estão sempre dentro, entende? Então você vai pegando características desses seres, dessas raças todas, e tentando entender por que há toda essa comunhão. É isso que a gente poderia dizer que é um comando, é uma comunhão de trocas para um projeto específico para que ele funcione bem. E por que o interesse tanto aqui no planeta Terra? Esse é o ponto-chave da pergunta que eu ia te fazer no final, tudo, né? Mas vamos entrar nela. Por que aqui
na Terra. Se existem infinitos planetas, né, com dimensões muito maiores, muito mais acessíveis, ou de repente muito mais bonitos, com muito mais elementos do que o nosso, por que aqui? Por que nós, né? Esse Então, infímio planetinha azul pequenininho desse único sistema num braço lá pequenininho. Por que a Terra? Então, pegando nesse contexto, é assim, a gente está vivendo aqui um fenômeno, vamos dizer, inédito, mas ele é inédito nesse quadrante onde a gente está, dentro do braço de Órion, tá? Porque nós estamos fazendo a transição planetária, onde os seres vão ascensionar junto com o planeta. Não vai ser necessário desencarnar para voltar atualizado. Então, vamos dizer, essa experiência ela é inédita nesse quadrante, onde os seres atualizam seus corpos encarnados. Sim, entendi. Esse é o fato inédito. E isso um gera grande presente para nós estarmos aqui. Com certeza, isso gera gera todo esse interesse em acompanhar isso da melhor forma possível. Aqui, por isso que tem muito. E é normal, esses comandos já participam em vários planetas de várias coisas, mas os olhos estão voltados aqui por ter essa característica nesse momento junto. Ok. E Henrique, nós temos também uma influência, né, onde eles possivelmente devem agir e trabalhar e limpar, que é esse sinistro governo secreto. Então, o Comando Ashtar está aqui também para fazer uma limpeza amorosa nisso tudo. Como é que funciona isso? Primeiro, explica para nós o que é esse governo secreto. Então, na verdade, seria mais ou menos assim. Você, Ana Karina, deve se conectar, ou estudar, ou se conectar com a grande fraternidade branca, com os mestres ascensionados. O que você faz com eles? Trocas de energia. Energias de luz. Dentro do planeta nós temos polos. Você, por exemplo, pega o hermetismo, você vai pegar alguma coisa, você tem... sempre vai ter o outro polo. Então a gente está falando só de energia. Essa energia você pode usar para um fim, vamos dizer, de luz, um fim um pouco mais escuro. Mas voltando ali, você então faz trocas com mestres ascensionados de energia. Você alimenta eles e eles te alimentam com essa energia de luz. Aí eu te como pergunto, que eu alimento ele? Como que eu, Ana Karina, que me conecto com Saint Germain, que eu gosto muito, todo sábado e tal, né, faço essa troca com ele. Como que eu faço? Ela ocorre simplesmente pela emanação da energia. Tá? É isso. Mas o que eu queria te explicar é que existe esse processo feito no outro polo. Quando você pega seres que estão encarnados aqui, que pegam essa mesma energia, que vem, vamos dizer, do hermetismo, tá? Aqui é a base, vem de Melquisedeque, isso. E faz, por exemplo, uma magia negra, alguma coisa. Quem ela está alimentando, com quem que ela está fazendo troca? Seria, vamos dizer, com o mestre descensionado, que tá lá no astral do outro lado. Então, da mesma forma, existem os dois polos. O que acontece? Esse governo oculto, vamos chamar assim, ele sempre alimentou esses seres. E esses seres, para continuar tendo essa alimentação, sempre deu suporte para que isso existisse. Aí a gente vai entrar em Matrix, grade planetária, uma série de coisas. O que acontece? A gente fala muito em limpezas aqui no planeta. Então, esses seres que faziam isso, vamos dizer, o Saint Germain das Sombras, que estava lá, eles foram removidos. Ao contrário dele. Eles foram removidos aqui então, do esse governo, esses ocultos, eles estão perdidos aqui no planeta, porque eles estão sem o mestre deles, então. Sem a referência. Então, eles ficam desesperados nesse momento, vamos dizer, agora que a gente está aqui. E isso é como se estivessem usando últimas cartadas assim, de desespero, porque o que sempre alimentou eles foi medo, energias de medo, energias que foi o que o ser humano sempre fez aqui. Aquela coisa de sempre estar vivendo em encarnações de opressão. Dentro da roda de Sansara, onde você precisava desencarnar, vai para 4D.
espia nos umbrais, volta, aí aqui você paga tudo de novo e fica sempre naquela roda, que a gente chama de Não roda sai de nunca, é samsara, fazendo isso, oprimindo, Sim. e cada vez você tem mais Uhum. karmas, mais coisas, e eles sempre se alimentaram disso. Na medida que eles são removidos, aí que entra, por exemplo, o comando, dando oportunidade. Ó, você pode agora colaborar, contribuir para que isso aconteça. Não colabora? Então vai, entende? Então, assim, está sendo feitas essas limpezas que a gente chama aqui no planeta, não só no astral, como também em superfície. Tá? Que a gente chama. Daqui a pouco a gente vai ter muitas revelações vindo aí. A gente sabe. Uhum. Então, isso Sim. tudo faz parte disso. Aí você vai ter seres encarnados, aí entra aquilo que eu estava te falando, os Walkins, alguns outros que estão, cada um está na sua. E eu estou aqui na minha, vamos dizer, fazendo o meu Uhum. papel em alguma coisa aqui. Outros estão lá. Então, tudo Uhum. isso sincronizado, e o comando ele serve para manter essa ordem também, para que tudo ande nesse tocante. Que lindo, que legal. Tem uma aqui te chamando de Charim. Ela Boa noite, conhece Charim. Que legal. A Thaís. a Henrique Thaís. tem uma pergunta aqui que tem a ver, né, com o que a gente estava falando, só para a gente depois passar para outro tema, né? Para perguntar para ti, o que é ascensionar encarnado? Explica um pouquinho melhor para as pessoas. Sabe, aí onde Saint Germain está, ele é um mestre ascensionado. Ou seja, um mestre ascensionado, ele não precisa mais encarnar na 3D, ficar nessa roda, ficar nisso tudo. Então, quando a gente fala em ir para 5D, ter uma vibração compatível com o planeta de regeneração, nós vamos virar mestres de nós mesmos. Só que esse movimento ele está sendo feito agora. Nós estamos no meio disso. Então, nós estamos atualizando os nossos corpos, que aí muita gente fala base carbono para base cristalina de silício. Cristalina. Se fala em DNA, né, 2 fitas que já são físicas, mais 10 etéricas que começam também aos poucos ir transformando os nossos corpos. Então, tudo isso vai acontecendo com a gente aqui, vivo, encarnado. Não precisa, por exemplo, o meu corpo ele não atualiza. Então, eu desencarno e eu reencarno depois que o planeta já está vibrando total em 5D. E aí eu acho importante trazer também o Chico, porque o Chico ele colocou mais ou menos, tá? Porque não se trabalha com datas dentro da espiritualidade. Mas talvez você lembre, Ana Karina, que ele colocou 2057. Então, muitos caíram naquele engano de achar que em 2057 ia começar. Pelo que eu entendo, 2057 o planeta tem que estar total em 5D. Então, nós Total. estamos Sim. agora vivendo o ápice da transição. E está acontecendo muita coisa. Olha tudo que a gente está sentindo no corpo. É enjoo, é cansaço, é sono, enfim, N sintomas que a gente chama de sintomas da ascensão, que a gente vai percebendo coisas acontecendo. E aí a gente tem alguns indicativos, né? Para o pessoal que talvez não conhece, até respondendo essa pergunta, você vai lá e pega um dado científico, que não é um dado espiritual, que é a ressonância Schumann. Tá? Ela é uma ressonância que mede a frequência planetária, a aura do planeta. E essa frequência sempre teve em 8 Hz. Ela hoje bateu 10, mas ela passou, vamos dizer, dos últimos 2 meses ali em 30, 40, 50, chegou até 90 e cento e tantos Hz. Então, o nosso corpo sente. Tudo isso vai atualizando para a gente fazer essa transformação. Só que não é assim. Você recebe, vamos dizer, cargas hormonais nos seus corpos sutis, atualizações, tá? E aí eu tenho lives feitas, porém esse assunto é muito amplo, explicando lá porque todo esse aumento de tolerância alimentar, você vai ter um aumento muito grande de doenças autoimunes, que na verdade não são bem isso, todos os casos. Você vai ter uma taxa que 10 anos atrás, autismo, era 1 para 10 mil nascimentos, nos Estados Unidos é 1 para 60 e poucos. Você vai ter uma série de coisas acontecendo que quando você buscar essas explicações, você vai entender o porquê. Porém, aí a gente vai ficar horas falando aqui, mas no meu canal mesmo eu tenho lives explicando isso. Tem uma live lá que ela chama assim,
o que está acontecendo com nossos corpos sutis na transição. Tá lá explicadinho pelo Dr. Alonso, bem certinho que ele me passou. Tá lá, foi uma live que eu fiz com a Paula Cabral, do canal Quantique Desperte. Sim, muito bacana, eu assisti. Então, a Roberta Martins está te fazendo essa pergunta aí, vou dizer para a Roberta, para atualizando os nossos corpos, vai lá no canal do Henrique ou da Quantique Desperte e tem uma live específica sobre isso, né? Falando dos sintomas, o que são essas atualizações, tá tudo direitinho ali. E, Henrique, eu ia te perguntar também, a outra situação é a questão das crianças, né? Tu já abordaste que o grande número de autismo, né, o grande número de crianças com outras síndromes, outras muito evoluídas, né? Muito comum as crianças, isso sempre aconteceu, mas agora com uma velocidade muito maior delas encarnarem, né? E com 2, 3 aninhos, quando começam a falar, agora super cedo, já descrevem as situações de vida passada, o que tinha acontecido. Não, tu não é a minha mãe é outra, e aí vão investigar, realmente tinha um nenê que morreu, que era daquela mãe. Então, assim, está acontecendo uma velocidade muito grande de informações e essas atualizações bem explícitas nas crianças, né? As crianças da nova era, então, de 2000 para cá, né? Isso confirma, isso tem alguma, não influência, mas alguma proteção do comando Ashtar também para poder organizar a vida das pessoas, né, das famílias que recebem essas crianças e muitas vezes não estão preparadas para isso, né, acham que a criança está maluca ou que as síndromes todas que estão tendo, o autismo, como tu disseste, muito grande também, né? Por quê? Porque está chegando informações, um espírito naquele corpo e o corpo não está preparado para aquilo, então a criança se fecha toda no mundo, mas na verdade ela é uma explosão de informações. Como é que é isso? Sim. Tem alguma influência do comando? Tem, porque ele faz da mesma forma o controle, para que isso tudo possa andar naturalmente, mas assim, explicando isso, então, para que se possa ter um entendimento maior. Primeira coisa que a gente deve entender dentro da espiritualidade é que nada é estático, tudo é dinâmico. Talvez muitas pessoas que, vamos dizer, já devam ter ouvido falar sobre seres índigo, cristais, se fala. Aí até, te dando um exemplo, né, Karine? Teve uma pessoa, eu uso esse exemplo porque eu gosto dele, que ela falou assim, uma vez eu fui lá, um médium falou para mim que eu sou índigo. E daí eu perguntei para a pessoa, tá, e quanto tempo faz que essa pessoa te disse isso? Aí ela me disse, eu acho que isso faz uns 6 anos. Então provavelmente você já esteja cristal. Eu disse, porque não existe, a gente está dentro dessas transformações, dessas atualizações, nós vamos subindo junto. Você não veio aqui, por exemplo, índigo e vai ficar índigo fazendo a transição. Você vai atualizando. Só que o que acontece? A gente fala muito em herdeiros da nova terra. As crianças são os herdeiros da nova terra. Quem você acha que vem pronto para encarnar aqui? Eles vêm, essas crianças. E dentro dessa sequência, tá. Isso, índigo, cristal, arco-íris, diamante. Estão vindo seres diamantes para cá, em peso, em massa. Que lindo. Aí você tenta imaginar a rotação energética que eles têm. Enquanto, vamos dizer, o planeta, a coletividade ainda não está total em 5D, eles têm uma rotação muito avançada, muito rápida. E o que acontece? Autismo, TDAH, todas essas coisas, porque nós temos que classificar aqui. Se você for hoje fazer um exame no médico, não tem nem nada externo te atacando, não tem nada. O que vai ser? Você se enquadra no quê? Um processo autoimune. Aí você imagina, partes do seu corpo já estão se atualizando, outras não. Começa um ataque ali dentro, não se entende o que está acontecendo. Mas é passageiro. Então, assim, pegando um outro exemplo, que uma mãe, estava conversando com uma mãe uma vez, e ela falou assim, Henrique, eu estou muito preocupada aqui com a minha filha, porque ela vai fazer 5 anos, ou 6, não me lembro, e ela ainda não fala uma palavra. E aí veio para mim, assim, por intuição, não, fica tranquila, ela vai no tempo dela. Só que daí isso fica parecendo muito assim, ele está dizendo uma coisa por dizer, palavra solta. Fica parecendo isso. Tá? Só que aí eu fui lá fazer as mamadeiras do Pedro, do meu filho. Quando eu estava enchendo as mamadeiras dele, isso era tarde da noite,
Aí o doutor Alonso veio, eu sabia que era ele pelo tom, pela forma de explicar, e falou assim, porque é assim que eles fazem comigo, eles não me dão pronto tudo. Ele falou para mim assim, Henrique, imagina que vocês, ele queria dizer eu e as pessoas, vocês Sim. estão fazendo uma movimentação de para essa fala que vocês têm, caminhando para a telepatia, que é o processo que eu estava explicando mediúnico, que já começa a ocorrer, já começa a ficar natural. Agora você imagina seres que o natural para eles é a telepatia. É a telepatia. E eles terem que voltar para um processo que já é obsoleto para eles. Sim, que é primitivo. É como primitivo, falar é primitivo. Então é isso. Então quando você observa seres diamantes, muita coisa tem a ver com isso. Só que quando essa carga energética mudar, eles estão prontos. Eles já estão na rotação. Sim. Então, assim, resumindo, isso, né? é como se... Não, mas repito, eu não sou médico, mas é como se a gente ainda não tem um entendimento preciso do que é isso. Do que a nossa ciência ainda não... Tu estás explicando, e eu tô lembrando que, assim, ó, hoje, né? Hoje, 2022, até não se fala muito. Crianças com déficit de atenção. Mas, assim, 10, 15, 20 anos era um problema, né? E isso se escondia essa criança então, antes. Se escondia, né? Porque a criança não para quieta na sala, ela já sabe tudo, ela incomoda os coleguinhas, ela se atira embaixo. Por quê? Porque para ela aquilo é muito óbvio que estão mostrando. Ela tá numa outra rotação, né? E agora isso ficou, não é que é mais comum, agora isso já não é mais um problema, né? E aí entra toda essa situação que tu está explicando ali. Que interessante. Sim, por isso que você vai ver, né? Dentro, vamos dizer, do próprio autismo, existem etapas, vamos dizer aqui em superfície. Primeiro vem os que vêm mostrar isso. Depois vem os que vêm, vamos dizer, estabilizar isso. E depois viriam, vamos dizer assim, os autorregeneradores. Sim, entendi. Então, vai seguindo uma sequência. Porque até então é uma coisa que a gente não tem. Era aquela que nem eu estava dizendo, aquela criança é esquisita, então se esconde ela, a família escondia. Isso eu estou falando há muitos anos atrás. Diziam, lá tem uma criança que ela é, sei lá como chamavam, mas as famílias escondiam, não apresentavam para a sociedade. Com síndrome de Down, que não se falava assim, era tudo, né? Então depois já vem uma estabilização, que é tipo, daria para chamar até de uma aceitação, de inserirem elas. E depois agora, então, para mim, se você perguntar, mas o que é tudo isso? Eu dizia, agora chegou, tá aí, ó, prazer, são os regeneradores, natos, eles estão aí. Que interessante isso, né? Você quer conhecer, vamos dizer, seres que se autocuram? Tá aí, são eles. É um grande aprendizado para todo mundo. Tem uma pergunta aqui da Val Caetano, que é basicamente tudo que tu explicou, né? Essa base de carbono para a base silício. Então, se tu conseguir explicar para ela mais detalhadamente, assim, mais rapidamente, né? Então, eu também ia recomendar ela para ela olhar esse vídeo, porque esse que eu recomendei antes, porque lá eu explico desde os 7 níveis, dos 7 corpos sutis, como que essa energia desce, entra pelos chakras, as glândulas associadas, como que essa transformação ocorre, que ela tem a ver com DNA e incrementos de hormônio distribuindo já, porque cada glândula do sistema endócrino, ela regula órgãos específicos, então você vai recebendo. Só que não é uma coisa que, vamos dizer, você troca, vai lá no médico e faz, ele vai mudando os corpos sutis, a estrutura, e isso começa a vir para o seu corpo físico. Já de cara, dando muitas alterações hormonais. Então, até em algumas lives eu comentei, muitas mulheres, elas começam a perceber uma série de alterações, ciclos desregulados, aí é isso, aí é a tireoide que está com problema, aí é não sei o que, daqui a pouco já não é mais, daqui a pouco você fez um monte de exame, não tem nada, mas sente isso, daí vem aquilo. Então, é o corpo se transformando. Dentro disso tem os flashes que eles também ancoram essa energia, mas por quê? Resumindo, para Val, seria uma etericidade, fica mais etérico, ele deixa de ser
um corpo de carbono que necessita de uma decomposição, como é hoje, para entrar numa etericidade. 5D é uma dimensão uma oitava acima. Então, o nosso corpo precisa ir uma oitava acima também. Maravilha, bem explicadinho. Henrique, temos uma outra informação aqui que é interessante da gente falar, que tem a ver com a pergunta da Letícia, tá? Isso eu ia te perguntar. A Letícia Fagundes, minha prima, beijo, Lê. Agora que eu vi que era ela. Que legal. A gente recebe muita informação, né, Henrique? Então, assim, por exemplo, tu é um canalizador, né? Não vou dizer um representante, mas um canalizador do Comando Ashtar, tá? Tu recebe muita informação. A Paula Cabral fala do Comando Ashtar. O Gleidson de Paula fala. A Neva fala. O Demis Vianda fala. O Vital Froze fala. Então, muitas pessoas falando do Comando Ashtar, tá? Uns tu ressoa, outros não. Uns tu confia, outros não. Uns falam coisas assim... Não estou dizendo que são esses, né? Outros, muitos outros, agressivamente, né? Impõem as coisas para vocês, né? Tinha uma moça que eu seguia ela, uma senhora, e ela obrigava as pessoas, em nome de Arcanjo Miguel, fazer as coisas. Eu disse, mas não pode ser. Por que um arcanjo iria obrigar as pessoas? E isso não está certo. Eu deixei de segui-la, entende? Então a gente é bombardeado de informações. Como saber, né? Se isso é o certo ou não é, né? Que caminho seguir, quem seguir, né? Tu poderia nos dar assim uma luz, porque as coisas que tu fala, elas são, como eu estou repetindo, são muito coerentes. Eu te analiso bem, por isso que eu te convidei para vir aqui, porque eu queria te conhecer e colocar aqui no meu canal pessoas sérias, né, corretas e que queiram trabalhar todos em prol de uma união do nosso planeta, né? Mas tem gente que não faz isso, né? Que é aquele serzinho que está sendo comandado lá pelo outro lado. Então, como as pessoas discernir a verdade, né? Qual a informação é verídica e qual não, na tua opinião? Então, a primeira coisa, assim, vou tentar dar algumas características. A primeira coisa é você sempre jogar no seu coração. É ali você tem um filtro, a gente poderia dizer. Mas lógico que existem algumas características. Seres de luz, quando você imagina, por exemplo, um arcanjo Miguel, ele jamais vai trazer uma informação para colocar medo em você. Então, qualquer assunto que vibrar em medo, você já abre o olho, você já liga aquele alerta para ver. Desconfia. Outra coisa, vamos dizer assim, que, como você disse, né, os irmãos da não-luz, que eles vão querer atrapalhar o seu processo. Então, o que você precisa fazer hoje para você ascensionar? Ou até outra pergunta, o que você está fazendo aqui? Você está aqui para ascensionar. E qual é o caminho para fazer isso? É para dentro, é interno, é você. Então vai ter muita mensagem que vai ficar rodando em sensacionalismo, em uma série de coisas que o objetivo é sempre distração, menos você olhar para dentro de si. Então você observa isso, porque eu até já postei em alguns momentos, não existe um show pirotécnico acontecendo. Não tem nada disso. A espiritualidade trabalha em silêncio, não tem show, não tem nada disso. O show, ele acontece dentro de você. Então, aquele sensacionalismo, sabe, que vira tipo um caça-like, que vira não sei o quê, ali você abre o olho. Porque não existem grandes coisas sensacionais, assim. É tudo muito simples, muito dentro do amor. É assim, então você abre o olho para esse tipo de coisa, principalmente distrações, que vão ficar fazendo você rodar na borda e não cair para dentro de si, que é ali o caminho. Porque, repito, qual é o objetivo? É você ascensionar, é você ir para 5D. Então vão ter N mecanismos sendo usados para você ficar rodando na volta e não fazer isso. Então é isso que na minha opinião, a gente deveria estar sempre atentando. Porque existem modos operantes de fazer isso. Você está sempre distraído. E só para complementar, Ana Karina, eu repito, conhecimento é importante, sim, mas não é ele que vai fazer você ascensionar.
E uma coisa que acontece muito com quem começa os processos de se autoconhecer é aquela coisa de querer conhecer tudo, curiosidade por tudo. Então, ficar assistindo todas as lives, todas as coisas, tudo mais, isso mais vai bagunçar do que fazer você crescer. Então, é aquela coisa, equilíbrio, ver o que é importante, ver o que ressoa, mas principalmente, ver se aquilo está colaborando para você crescer como ser, como pessoa. Eu acredito que é isso o mais importante. Então, não estou nem falando se é de sombra, de luz, mas é o seu próprio equilíbrio. É de você entender, isso está construindo comigo? Eu faço muito essa pergunta, Ana Karina. O que interessa para você se os arcturianos têm 3 dedos ou 4 dedos? Isso muda o que no seu crescimento? Então, é isso. A gente tem que buscar coisas que façam olhar interno. Ninguém vai fazer ascensão por você. Ninguém. Infelizmente, ninguém. É só você com você mesmo. Você pode ter grupos, tá? Grupos de apoio, que eu digo que nós vamos junto, nós caminhamos junto, mas é você. Não tem. É com você. Quem elimina memórias, quem elimina tudo que precisa eliminar é você. Então, cuidado só com isso, para a gente não fugir e cair na distração. Sensacional. Muito bom, Henrique. E entrando nisso, né, com um momento de conclusão dessa. Na verdade, é uma autocura tua, né? É um despertar teu, né? Um autoconhecimento que tu tem que fazer para poder ascensionar. E aí veio junto, então, chegou para nós, né, Henrique, através de ti, o Home Help, né? Esse sistema regenerador que foi dado pelo Comando Ashtar. Então, explica para as pessoas um pouquinho. Eu vou pegar aqui, ó, que eu botei na parede, mas vou mostrar. E depois eu boto o link direitinho para o pessoal acessar e ter. Então, explica para o pessoal o que é esse Home Help, para as pessoas fazerem, né? Então, antes de explicar ele, até eu vou tentar fazer uma outra analogia aqui. Vamos supor, Ana Karina, vamos supor não, nós estamos indo para 5D, né? Tá. E você imagina que você está arrumando a mala para ir para lá, nesse momento. E aí você pode fazer aquela reflexão. O que eu posso levar? E o que eu preciso deixar? Para poder ir para isso? Para esse novo status quo, vamos chamar assim. Para esse novo quantum energético. Aí você vai entrar que por todas essas encarnações, vai ter uma série de memórias, uma série de emoções, uma série de situações, que tudo isso a gente chama de cura, a gente chama de buscar coisas. A gente fala muito em criança interior. Quando uma criança nasce, ela está pura, ela enxerga, ela está conectada com o mundo espiritual a todo vapor, porque ela ainda não está conectada nessa malha que a gente tem aqui. E conforme ela vai crescendo, ela vai se conectando, e daqui a pouco ela vai perdendo aquela pureza de criança, porque vai trazendo isso. Então, trazer a criança interior de volta, a gente voltar. Então, daria para dizer que nesse momento a gente está voltando a ser criança. A gente está voltando para aquela essência de pureza. E esse sistema, ele é um sistema que eu vou explicar. Foi um sistema canalizado aqui pelo comando, tá? Não é esse que a Ana Karina tá com ele na mão. O sistema que eu canalizei foi um outro, que ele se chama Sistema Regenerador Astariano. Porém, esse sistema... Não, mas pode ficar com ele aí, Karina. Eu vou explicar já chegando nesse. Tá? O que aconteceu? Esse sistema, conversando com médiums, pegando orientações da egrégora, tudo mais, ele é um sistema muito complexo. Então, depois, a gente canalizou esse sistema que você tem na mão, que é o Sistema Regenerador Astariano Home Help. Ou seja, ele é uma versão reduzida desse sistema original. Por quê? Porque o intuito das egrégoras era que esse sistema ele chegasse na mão de todos. Que qualquer pessoa pegasse ele e pudesse operar. Então não poderia ser aquele completo. Porque quem estuda algumas técnicas, algumas coisas, sabe como que opera um cristal gerador, como que faz uma proteção no início, como que faz um desvínculo no final, todas essas situações. Porém, você tem que disponibilizar essa oportunidade para todo mundo. Então, esse sistema em específico, ele tem esse nome Home Help,
porque é exatamente isso que ele faz, ele te dá um socorro rápido em casa. Então, ele vem, Ana Karina, com um ancoramento para que qualquer pessoa que nunca pegou um cristal na mão, que nunca entendeu nada disso, ele possa pegar e operar esse sistema para fazer os seus processos disso tudo que eu estava falando antes. O que você pode levar, o que precisa ficar. Então ele atua mental, emocional, faz essas atualizações, vai atuando em tudo. No meu... Aliás, se você puder botar, Ana Karina, o site aqui para as pessoas verem, tá? O que acontece? Esse sistema, o pessoal, até o Pablo, acho que ele está assistindo a live, pelo menos ele estava antes. O Pablo acabou criando um site que foi um site montado meio rápido ali para a gente, vamos dizer, colocar o sistema ali. Então, todo mundo pode entrar no site e baixar ele é gratuito. Por isso que eu digo, ele é um sistema que veio para todos. Inclusive, a gente está estudando, Ana Karina, para traduzir ele para outras línguas também. Ai, sensacional. Sim. Porque já tem muitas pessoas usando. O pessoal já testou ele lá com Amorphos, já fez isso, já fez aquilo. Ele bate, ele crava a frequência. Ou seja, não é um sistema do Henrique, ele é um sistema do Comando Ashtar. Ele só veio através de mim. Eu fui, por exemplo, desse sistema, o original ali, eu sou o guardião por enquanto. Estou esperando mais instruções deles do que fazer com isso também. Mas esse sistema, ele já veio, esse que você tem aí, para fazer isso, o socorro de cada um. E o mais importante, que eu falo assim, eu até digo para as pessoas, não fiquem bravos comigo. Mas esse sistema, ele veio para quê? Para você fazer o seu processo. Para a gente não depender de ficar terceirizando. Para que cada um vai lá e coloque a mão na massa e faça os seus processos. É para isso que ele veio. Então, nesse site, pessoal, você baixa ele, tem o vídeo explicando como usar tudo, tá? Então, quem quiser, ele tá aí, foi canalizado pelo Egrégor aqui, e assim, a gente recebe relatos dele toda hora, muita gente mandando, muita coisa legal que está acontecendo, então eu sugiro que usem, testem. Ele usa cristais ali, mas no vídeo explica, pode ser qualquer cristal que você tiver. Quem não tiver cristal, usa copo com água. Então, é aquela coisa, não tem como não operar, é só imprimir e sair usando ele. Isso aí, e não precisa nem fazer, né? Eu imprimi numa folha A3, né? Um pouco maior do que a folha de ofício, aquela padrão, mandei plastificar dos dois lados, porque eu quero manusear, levo para o sítio, né? Levo para os lugares, né? Levo para qualquer lugar, então eu sei que ali ele não vai estragar. Mas não precisa, né, Henrique? É muito simples, pode ser de qualquer forma, né? O importante é ter. Tá tudo no vídeo lá, né? Quem quiser é só pegar, fazer. Lógico que quem entende, mas pode, né? Quero usar cristal gerador, mas não tem necessidade nenhuma, porque ele vem ancorado. Ele vem ancorado para qualquer pessoa que pegar ele vai conseguir trabalhar. Então ele usa uma tecnologia que vai conectar as pessoas com quatro tecnologias, que é a Pleiadiana, a Arcturiana, Andromedana e Siriana. Essas 4 tecnologias esse sistema traz. Sensacional. Gente, no site aqui do Henrique também tem todas as informações dele, tem o Instagram, tem a página dele no YouTube, tem os links para o curso que tu vai começar final de semana agora, né, Henrique? Fala um pouquinho do teu curso também. Isso, a gente tem um curso esse final de semana, que é o Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional, é o sistema oficial, canalizado pelo Clarindo. E se alguém tiver interesse, pode se inscrever ainda nele, dá tempo. Quem quiser aí, tá? No Instagram também da Cati, tá? Porque quem vai receber vocês para falar é a Cati, tá? Então, Cati, bota aqui o teu Instagram que eu vou colocar. Eu acho que ela estava aí, não sei se ela está ainda. Eu coloco aqui, é @CatiSomosUm, tá? Aliás, eu não consigo comentar aqui. Deixa eu boto aqui no privado para você, tá?
manda para mim que eu já colo e boto ele aqui para todo mundo ter. Mas eu me inscrevi, pessoal, no curso, tá, do Henrique, e não levou uma hora, a Kátia entrou em contato comigo já, né, pelo WhatsApp, porque ela ali tu te comentou ali, ó. inscreve. Comentou, Kátia, vou botar também. Quem quiser já fala diretamente com ela também. Deixa eu botar. Isso, porque é a Kátia que está organizando essa parte. Então, quem quiser participar, ele é sábado e domingo, nível 1 sábado, nível 2 domingo, e depois a gente folga um final de semana, e no outro tem o nível 3 e 4. Então, quiser mais informações, é só contatar a Kátia lá pelo Instagram dela também, ou entrar no site que ele tem também o link direcionando para o curso. Beleza. Deixa eu botar o da Kátia aqui, ó. Já fica todo mundo... Entra em contato com a Kátia pelo Insta. Kátia Somos Um. @ Isso. Exatamente. Maravilha. Henrique, nós vamos ter que encerrar nossa live. Eu queria ficar aqui conversando contigo há muito tempo. Porque, assim, ó, o sistema, o comando Astar, ele não encerra aqui, né? Tem muitas informações que as pessoas querem saber, tem muita coisa, né? E a gente vai ter que se propor a fazer o comando Astar 2, para a gente dar uma continuidade. Eu sei que a tua agenda é lotada, né? Em função dos cursos, tu atende com apometria, tem a tua família, né? Que também tem que se dedicar. Então, mas a gente vai ter que deixar marcado aqui o nosso 2. E eu queria, Henrique, que tu fizesse um encerramento para nós, né? Que tu fizesse, que tu dissesse o teu trabalho realmente, né? Com a tua satisfação de estar no comando Astar, né? De entender isso tudo, de receber isso, né? Como é que é isso para ti, tu, Henrique, pessoalmente? Então, assim, o que eu poderia dizer? Quando você pensa na perfeição do universo, você entende que tudo tem uma troca, tudo tem um valor. Quando você consegue auxiliar alguém, talvez muitos já perceberam, outros ainda não, mas sabe quando você vai lá e consegue auxiliar uma pessoa fazendo alguma coisa que você se sente muito bem com isso? E quando você pensa no seu sistema, ele está liberando hormônios para que você sinta isso. Então você vê que a troca, ela é toda dentro de amor. Quando você consegue amparar alguém, o seu sistema produz hormônios de gratidão, de generosidade, de uma série de coisas que deixam você feliz. Resumindo, seria talvez essa palavra. Então, para mim, poder vir aqui fazer esse trabalho, poder estar trocando com todos vocês, auxiliando da forma que for, que seja mínima, que seja um pouquinho, é assim que eu me sinto, fazendo essa troca com o universo, fazendo essa troca com tudo que é e podendo usar, talvez, o que nesse momento seja o melhor que eu posso fazer, que é vir aqui dividir um pouco com vocês, para que vocês possam refletir e buscar também subir, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, no meu entendimento, Ana Karina, poder vir aqui, passar essas informações, trabalhar junto com o Comando Astra, é isso. Então, só gratidão a todos. Nossa, maravilha. Gratidão a minha. Gratidão a todo mundo que ficou aqui conosco, né? Fazendo as perguntas, participando, agradecendo, muitos comentários, né? Teve muitos comentários que eu não coloquei, mas muita gente, então agradeço a todo mundo ter ficado aqui conosco. Henrique, a ti, né? Primeiro, muito obrigada por estar aqui, por te conhecer, esse querido que tu é, super simples, super coerente também, uma pessoa que está fazendo um trabalho fantástico, né? Tu vieste para fazer isso mesmo, então essa é a tua missão. Conta comigo o que tu precisares, né? De qualquer informação, qualquer ajuda, o meu canal está aqui aberto para tudo que tu precisar, ok? E é maravilhoso estar aqui com vocês, gente. Gratidão a todos, né? Eu tive
interferência aqui, ó, viu, Henrique, eu te falei, às vezes a gente tem aquelas interferências que os irmãozinhos não querem que a gente faça. Eu só não estou conseguindo acessar os últimos comentários aqui, mas eu vou ler todos depois, gente. Muito obrigada, gratidão a todo mundo. Peço que vocês compartilhem essa live, ela fica por mais 1h30, 2 horas, como ao vivo. Então, compartilhem, mandem para todo mundo, deem um like, se inscrevam no canal, vocês vão ajudar o canal, né, a crescer, a fomentar, para que a gente possa fazer mais lives como essa, mais debates, para que todo mundo cresça junto. Acredito que esse é o objetivo, né? Eu sigo sempre o lema dos mosquiteiros: um por todos e todos por um. A gente não faz nada sozinho. Ok? Então, muito obrigada, ótima noite, ótimo dia, ótima tarde para quem for assistir depois. Aqui, Henrique, ó, super beijo para ti, muita saúde, muita felicidade, tudo de maravilhoso. E agradeço ao Comando Aster por nos passar essas informações todas. Gratidão. Gratidão. Gratidão, gente. Ótima noite. Beijo. Henrique, fica aí, não sai daí.